E aí, meus queridos, bora para mais uma aula. Agora eu quero falar com vocês a respeito da lei penal no espaço. Quando nós estamos tratando sobre esse tema, é importante que você de fato compreenda que quando nós estamos falando de espaço, nós estamos delimitando uma atuação do direito penal brasileiro. Então, o direito penal brasileiro, ele não pode ser aplicado ao bel prazer em qualquer lugar. Ele precisa ser aplicado em um determinado local e espaço. Então, por isso que nós tratamos a respeito da lei penal no espaço. Por quê? Porque ele é um objeto muito cobrado nas provas pelas bancas, porque a banca de fato quer saber se você sabe ou não onde deve ser aplicado o direito penal. Na verdade, esse é um instituto muito simples, tá? Porque nós vemos o seguinte, quando nós vamos verificar onde vai ser aplicado o direito penal, nós automaticamente devemos saber o seguinte, que, vou colocar os senhores ali, que a lei penal brasileira ela só pode ser aplicada dentro dos limites estabelecidos no país. Então, nós temos o país, nós temos o Brasil, imagine o Brasil, né? Todos nós sabemos como é o mapa do Brasil, né, o território do Brasil. Então, ele não pode exercer a aplicação do direito penal fora desse perímetro dele. Evidentemente que nós temos exceções. Quais são as exceções? Artigo 7 do nosso Código Penal, que vai tratar sobre a extraterritorialidade, tá? Eu vou tratar mais para frente com os senhores a respeito disso, que nós vamos aplicar o direito penal fora do espaço, né, da territorialidade brasileira. E também nós temos o artigo 2º que vai tratar da lei dos crimes contra a tortura, tá bom? Então aí nós temos a exceção, mas em regra o direito penal ele se aplica-se apenas à territorialidade, aonde se estende o direito penal. Só que aí eu faço uma pergunta para vocês, o que é de fato o território, o que é considerado território brasileiro? Você sabe? Bom, aí acompanhe comigo o seguinte, que território brasileiro ele é compreendido como navios e aeronaves públicas ou a serviço em qualquer lugar do mundo que estejam. Então, volta aqui para mim, olha só. Navios e aeronave. Então, nós temos navio e aeronave pública a serviço em qualquer lugar que esteja. Então, em qualquer lugar que esteja, em qualquer lugar. Não importa o lugar. Se ela for pública e estiver a serviço, vai ser aplicado o direito penal. Aconteceu um crime, aplica-se o direito penal. Por quê? A aeronave era brasileira, tá? Era pública e estava a serviço do Brasil, tá bom? E ainda nós temos navios ou aeronaves particulares ou mercantis de bandeira estrangeiras que estejam no solo do espaço aéreo brasileiro. Aqui nós vemos a questão de empresas, então nós temos navios e aeronaves fora do Brasil que não são de bandeira brasileira. Bandeira é quando nós não temos a credencial, por exemplo, a Latam. A Latam, ela atua aqui, então ela é brasileira. A Azul também atua aqui, brasileira. Gol, que mais brasileira que Gol? Então a Gol, ela é brasileira. Mas nós temos o caso, por exemplo, da KLM. A KLM, ela é uma companhia holandesa, mas ela atua no Brasil. Então, aqui nós tiramos essa companhia, nós pegamos essa companhia KLM, que é de bandeira holandesa, mas ela está no solo brasileiro, ela está atuando no Brasil. Só que acontece um crime. Então, a competência para, de fato, punir essa pessoa, investigar o fato ocorrido, é de competência brasileira, porque está no solo brasileiro. Da mesma coisa acontece com, aqui nós estamos falando de mercantis, né? Mas pode ser um jato particular, por exemplo, de outro país. Então, um jatinho particular dos Estados Unidos que esteja no solo brasileiro. A bandeira é estrangeira, ela não é brasileira. A bandeira que está credenciada àquela aeronave ou aquela embarcação. Mas, pelo fato dela estar no solo brasileiro, no aeroporto brasileiro, quem vai ser competente, ou o espaço aéreo brasileiro, tá? Então nós vamos compreender o espaço aéreo brasileiro, vai ser a competência do direito penal brasileiro para aplicar uma pena a algum crime que tenha sido cometido, tá?
E aí nós voltamos lá, a letra C, navios e aeronaves particulares e mercantis de bandeira brasileiras que estejam em alto mar, local este considerado como terra de ninguém. Aqui é super importante, nós vemos que local onde é considerado de ninguém. Onde é considerado de ninguém? Bom, no meio do mar, no meio do oceano. Tudo bem, nós temos as 12 mil, 12 mil milhas náuticas, né? Tô vendo aqui 12 mil milhas náuticas, nós temos. Só que tem um espaço que não é mais de ninguém, que não é nem do Brasil, que não é da África, que não é, por exemplo, ali mais para cima, que não é dos Estados Unidos. Então nós temos uma área ali que não é de ninguém, é terra de ninguém. Porém, como nós temos que a aeronave, que o navio, né? Ele é particular, o mercantis, mas ele é de bandeira brasileira, aí compete à Justiça Brasileira, ao Código Penal, tá? Aí pode se aplicar o Código Penal. Por quê? Porque esta aeronave ou esse navio, ele, além de ser particular, ele está no local onde é considerado de ninguém. E lembre-se que mercantil é como acabei de falar aos senhores. Por exemplo, a Latam vai fazer uma viagem internacional aos Estados Unidos. Então, a Latam, ela é brasileira, tá? Ela tem uma credencial brasileira, a aeronave é brasileira, tem o símbolo brasileiro. Só que ela está se deslocando e ela está num local onde é considerado de ninguém. Então, aplica-se se houver a ocorrência de um crime nesse ambiente, nesse local, aplica-se aí a lei penal brasileira, tá? O Código Penal brasileiro. Gente, vocês conseguem perceber que é simples essa questão. Então, é só lembrar, vai analisar pela bandeira, se estiver no solo, aplica-se a lei penal brasileira. Se estiver numa terra de ninguém, aplica-se também a lei penal brasileira. Se for a aeronave particular, a aeronave pública que esteja a serviço, em qualquer lugar que ela esteja em serviço, aplica-se a lei penal brasileira. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu alguma coisa, por favor, me escreva. E espero te ver no próximo bloco. Um forte abraço e até mais.